da tarde. Vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo de número 14 em diante. Diz assim, e eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Olha o versículo 18, presta atenção no versículo 18. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, 12. E quando parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram, 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Bom, Jesus estava trabalhando sério aqui na mente dos discípulos, né? Eu acho que estar com Jesus, principalmente numa situação dessa, é meio que dá uma apreensão, né? Veja o que estava acontecendo. Jesus tinha entrado no barco com os discípulos e eles estavam navegando para uma região chamada Dalmanuta, nome bem diferente e pouco conhecido nosso, né? Mas tudo bem. Eles estavam navegando para lá, para uma região chamada Dalmanuta. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que os discípulos esqueceram de levar pão consigo. Eles esqueceram de levar pão e Jesus falou assim, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vocês guardem-se, previnam-se desse fermento. Eles ouviram isso de Jesus. Aí eles ficaram lá conversando entre eles, dizendo assim baixinho. Jesus não ouviu nada. Eles diziam assim, ele está falando isso porque nós não temos pão. Por isso. Aí Jesus ele fala assim, por que vocês estão conversando isso entre vocês? Vocês estão com um coração tão endurecido que vocês não conseguem entender ainda? Aí no 18 ele diz, vocês têm olhos, mas não conseguem ver? Preste atenção nisso, que isso aqui é uma parte chave, fundamental da nossa mensagem hoje. Vocês têm olhos, mas vocês não conseguem ver? Vocês têm ouvidos, mas vocês não conseguem ouvir? Quantos pães? Eu multipliquei 5 pães para 5.000. Quantos cestos sobraram? E aí os discípulos responderam, 12. E eu multipliquei 7 pães para 4.000. Quantos cestos sobraram? Eles disseram, 7. E aí Jesus mais uma vez diz, como vocês não entendem ainda o que eu estou querendo dizer? Aí voltando ao versículo 18. Vocês têm olhos, mas não conseguem ver? Vocês têm ouvidos, mas não conseguem ouvir? Jesus ele estava falando sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Quando Jesus estava falando sobre o fermento, você sabe que o fermento, quando ele é colocado na massa, ele incha a massa. Ele aumenta a massa. Quando Cristo estava falando do fermento, ele estava falando da doutrina, dos ensinamentos, do conhecimento que partia dos fariseus, que partia de Herodes
e que criava fundamentos na mente das pessoas. Então Jesus estava explicando que esse fermento ele poderia crescer dentro dos discípulos, poderia crescer dentro das pessoas e ia fazer um mau tamanho à comunhão delas com Deus, à intimidade, ao conhecimento que elas estavam buscando de Deus. Então Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, o conhecimento, a doutrina, os ensinamentos, os fundamentos que eles querem colocar em vocês e no povo de Israel. Vocês tomem cuidado. Mas os discípulos pensavam que Jesus estava falando de pão mesmo. Tanto que eles disseram: é porque nós não temos pão. Aí Jesus disse: você não entende. Eu precisei de pão para alimentar 5.000? Eu precisei de uma padaria fornecedora de pão para alimentar 4.000? Não precisei. Como é que vocês têm olhos e não conseguem ver? Como é que vocês têm ouvidos, mas não conseguem ouvir? Você não entende nada. Veja isso. Assim também, nós temos que tomar cuidado com vários tipos de fermentos que estão à nossa disposição. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Então você pode examinar. Existem hoje em dia na internet tantos pregadores, cantores, tantos mensageiros da palavra de Deus. Ao nosso alcance tantos livros e conteúdos para nós lermos, tantas igrejas, enfim, tantos pensamentos cristãos. Examine tudo e retenha o que é bom. Cuidado com o fermento, porque o fermento ele tem o poder de fazer a massa crescer. Então, quando nós absorvemos determinados tipos de fermento que não são bíblicos e cristãos, que não vêm do Espírito Santo, isso nos faz um mau tamanho. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre o que está escrito no versículo 20, no versículo 18. Versículo 18. Olha só, vamos ler mais uma vez. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Para por aqui, preste atenção nisso agora. Isso aqui é muito sério. Preste atenção. Jesus reclamou com eles que eles tinham olhos, mas não viam. Olhos, você tem olhos, você está me vendo aí, né? Acredito que muito bem. Então você tem olhos, você enxerga, ou com óculos, ou sem, ou com muitos graus, ou não. Você tem olhos. Ele disse: vocês têm olhos, mas vocês não conseguem ver. Vocês têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. E eu posso dizer para você que está me acompanhando aí que essa é uma realidade muito perigosa na vida de tantas pessoas. Essa é uma realidade muito perigosa na vida de muitos cristãos. Muitas pessoas elas têm olhos, mas elas não conseguem ver. Muitas pessoas têm ouvidos, mas elas não conseguem ouvir. E quando Jesus fala tem olhos, mas não conseguem ver, ele não está falando no sentido natural. Ele está falando da percepção espiritual. Ele está falando do discernimento das coisas que acontecem em sua volta. Jesus está falando que eles, no caso, os discípulos, e isso se estende para muitas pessoas, Deus está enviando informações e essas informações Deus está colocando aos olhos dessas pessoas. Existem coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas nós não estamos conseguindo ver. Existem coisas que estão acontecendo diante dos olhos de muitas pessoas, mas elas não estão conseguindo ver. Jesus estava fazendo milagres. Ele não multiplicou apenas uma vez, mas ele multiplicou 2 vezes pães. Então os discípulos estavam mais do que convencidos que ele tinha poder para alimentar multidões e multidões. E ainda assim, eles não conseguiam entender que Jesus não falava de pão. As coisas estavam acontecendo diante dos olhos deles, e eles não estavam conseguindo ver. Lembra daquele episódio
em que os discípulos foram tentar conseguir pousada para Jesus, lá em Samaria, e o dono da pousada recusou hospedá-los porque eles eram judeus? Lembra disso? E os discípulos voltaram revoltados, chateados, porque eles sofreram preconceito. E aí eles falaram assim para o Senhor: o Senhor quer que a gente ore assim como Elias orou, e Deus desça fogo do céu e consuma, queime todos eles, mate todos eles? Jesus olha assim para eles e diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Em outras palavras, por acaso vocês estão vendo eu matar as pessoas? Eu estou amando quem me odeia, eu estou orando por quem me persegue, eu estou fazendo bem a quem me faz mal, eu estou me hospedando na casa de pessoas rejeitadas. Ele disse assim: eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar as pessoas. Ou seja, as coisas estavam acontecendo diante dos olhos deles e eles não conseguiam ver. Você entende isso? Eles não tinham percepção espiritual, eles não tinham discernimento. Pessoas que não conseguem ver, como Jesus estava se referindo aqui aos discípulos, uma tragédia iminente pode vir acontecer com ela não perceber isso, porque não está vendo, tem olhos, mas não vê. Quem sabe existem coisas que estão acontecendo em sua volta, e que você tem olhos, mas você não está vendo. Infelizmente isso tem acontecido com muitas pessoas. Tem coisas que estão assim diante dos seus olhos, tem um final se desenhando para você, tem um futuro se desenhando para você, e você não consegue enxergar isso. Tem olhos, mas não vê. Há pessoas que elas estão no pecado, numa vida errada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ela tem fartos exemplos de pessoas que tomaram o mesmo caminho que ela e tiveram um final triste. Está diante dos olhos dela, mas ela não vê. E ela continua naquele caminho. Como quem dissesse assim: não, mas comigo não vai acontecer. Não, comigo vai ser diferente. Não, eu sei fazer a coisa. Está diante dos olhos dela, mas ela não consegue ver. Ela já viu as consequências na vida de outras pessoas. Está diante dos olhos dela, mas ela não consegue ver. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Dalila estava diante dos olhos de Sansão. Ele sabia, é uma mulher estrangeira. Ele sabia, não posso ter relações com ela. Eu sou consagrado a Deus desde o ventre. Estava diante dos olhos dele, mas ele não conseguia ver. É muito perigoso isso. Tem olhos, mas não veem. Quantas pessoas? Um futuro triste, um final triste, está se desenhando diante dos olhos dela, mas ela não consegue ver absolutamente. Não toma uma decisão diferente, não muda de direção, não muda de comportamento, não se volta para Deus. Tem olhos, mas não vê. Coisas que muitas vezes estão acontecendo dentro da sua casa. Você tem olhos, mas não consegue ver. Às vezes é um filho, uma filha se inclinando para um desvio de conduta. E você olha, às vezes até sente algum comportamento diferente, mas você não vê. Um filho encaminhando para o mundo das drogas. Um filho ou uma filha se inclinando para o mundo do homossexualismo, mas você não consegue ver.
O filho se envolvendo com más amizades, mas você não consegue ver. O casamento pouco a pouco se destruindo, mas você não consegue ver. A sua saúde sendo afetada, mas você não consegue ver. Coisas acontecendo dentro de casa. Você tem olhos, mas não vê. Quando Jesus reclamou isso com eles, Jesus estava querendo mostrar que eles precisavam ter uma visão lá na frente. E essa percepção espiritual só se dá com quem tem olhos espirituais abertos. Mas eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. Deus te livre de você ter olhos, mas não conseguir ver. Já viu aquele caso daquela mãe ou daquele pai que diz assim, mas como é que estava diante dos meus olhos e eu não percebi? Como é que meu filho, minha filha chega a esse ponto e eu não percebi? Tem olhos, mas não vê. Como é que minha família, meu casamento chegou a esse ponto e eu não percebi? Estava diante dos meus olhos. Tem olhos, mas não vê. Como é que eu não me preparei para esse tempo difícil? Quantas pessoas estão reclamando porque desse período de isolamento social, desse período de quarentena, de desemprego, de dificuldades econômicas? Quantas pessoas estão reclamando que não tem dinheiro, não tem recursos, não tem trabalho e etc. Mas quantas informações você recebeu lá atrás, há meses, anos atrás, de que você precisa guardar dinheiro, ter reservas de emergência para momentos de crise, momentos difíceis? Quantas informações você recebeu? Tem olhos, mas não vê. Infelizmente, muitas pessoas estão dessa forma. E Deus está nos trazendo isso aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus quer que você tenha percepção espiritual das coisas, que você tenha discernimento, que você tenha os seus olhos espirituais abertos, para você entender o que acontece em tua volta. Porque se você não tiver isso na sua vida, quando você se der conta, você já vai estar barroando, colidindo com os problemas. Você imagina um motorista dirigir um carro com os olhos fechados. Eu vou arriscar aqui fechar os meus olhos em pleno trânsito. Quando ele for abrir os olhos, de repente ele já pode estar de frente com um poste, com outro veículo, colidindo na contramão, porque tem olhos, mas não vê. Muitas pessoas, infelizmente, estão assim. As coisas estão acontecendo em volta dela. O futuro dela está se desenhando e pode ser trágico, mas ela não vê. Tem olhos, mas não vê. E aí Jesus, além dos olhos, ele diz, tem ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Quantas vezes eu tenho falado para vocês? Quantas vezes eu tenho ensinado vocês? Quantas coisas eu tenho dito? Quantos avisos já dei a respeito dos fariseus? Quantos fariseus eu repreendi aos olhos de vocês? E você não entende que a doutrina deles é o fermento. Vocês têm ouvido, mas vocês não conseguem ouvir, não. Jesus estava reclamando com eles. Essa reclamação ecoa também para nós hoje. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Vem à igreja, ouve a palavra de Deus, mas não ouve. Como assim ouve, mas não ouve? Da forma como Jesus falou aqui. Não entende. Não faz efeito. Quantas vezes os discípulos viram Jesus repreendendo os fariseus diante deles, a ponto de deixá-los envergonhados.
Eles não percebiam isso, não entendiam que a doutrina era o fermento que Jesus falava. Tendes ouvidos, mas vocês não ouvem. Quantas pessoas ouvem um conselho, ouvem uma repreensão? Não faça isso, você está errado, tome outro rumo, mas a pessoa não ouve, simplesmente. Mude de comportamento. Isso vai ser ruim para você, mas a pessoa não ouve. Tem ouvidos, mas não ouve. Jesus avisou aquele profeta, o jovem profeta, quando ele foi cumprir uma missão dada por Deus naquela cidade. Ó, não coma da comida, não beba da água e não volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Ele tinha ouvidos. Você que conhece a história, ele ouviu? Não. Ele voltou por um caminho diferente, mas depois que veio um profeta velho de idade, convidou ele para ir fazer uma refeição na casa dele. Ele até disse, mas Deus disse que eu não posso. Não, mas eu sou profeta também como tu, tenho mais experiência, sei o que estou falando, vamos lá. Enfim, resumindo, ele foi comer na casa do profeta velho. Quando ele foi embora, montado em um jumento, um leão abordou ele no meio do caminho. O pescoço do jumento desse tamanho. Ele pegou o leão, né? O leão pegou, ao invés de ir no pescoço do jumento, que era mais suculento, maior, matou o profeta e deixou o jumento vivo. Juízo de Deus. Ele tinha ouvidos, mas ele não ouviu. Pura verdade. Ele tinha ouvidos, mas ele não ouviu. Tome muito cuidado, você que tem ouvido a palavra de Deus pelas redes sociais, na sua leitura da Bíblia, nos bons conselhos que seu pai e sua mãe têm lhe dado. Eu acredito que se você tem pai e mãe, eles não vão te dar maus conselhos. Eu sei que às vezes na vida nós temos aquele instinto de nos arriscar. Nunca se arrisque com aquilo que é pecado. Uma coisa é você se arriscar num investimento financeiro. Uma coisa é você se arriscar em alguma outra situação que não seja nada contra os princípios divinos para a sua vida. Mas naquilo que é pecado, não se arrisque. Satanás disse para Jesus: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito, ele vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Vai e te joga. Jesus não se arriscou. Jesus tinha ouvidos e ouvia. Ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Tem pessoas que só vão dar ouvidos quando é tarde demais. Não que esse tarde demais não haja oportunidade de perdão, de recuperação, mas esse tarde demais é quando algo acontece, uma tragédia, é irreversível, quase irreversível o estado em que a pessoa estava antes. E Deus está abrindo os nossos olhos hoje para esse fato. Quantas pessoas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vou completar agora dia 1º de julho, não amanhã, junho. Amanhã é 1º de junho. Eu vou completar dia 1º de julho. 1º de julho. 20 anos de ministério como pastor. No dia 1º de julho de 2000, eu fui chamado no altar e recebi o azeite na minha cabeça para o ministério, como pastor. Nesses anos eu vou dizer para você, quantas pessoas eu já aconselhei e já vi tantas pessoas
passarem por momentos que poderiam ser evitados. Mas tinham olhos, mas não viram. Tinham ouvidos, mas não viram. Pessoas que eu sentei e dei exemplos, olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com cicrano, seja um exemplo bíblico, seja um exemplo da nossa realidade. Mas as pessoas não deram ouvidos. Outros, em contrapartida, deram ouvidos. Jesus Cristo, ele clama para que o seu povo, a sua igreja, que tem ouvidos, ouça. Ele disse com os discípulos, vou repetir: tendes olhos, não vedes. Tendo olhos, não vedes, né? E tendo ouvidos, não ouvis. Que triste isso. Quantas pessoas estão nessa situação? Lembra do Judas? Jesus estava na noite da ceia com os discípulos e disse assim: um de vocês é um diabo e vai me trair. Todos ouviram isso. Todos. Inclusive Judas. Alguém perguntou assim para ele: Senhor, mas quem é? Quem é, Senhor? Jesus fala assim, ó: aquele que mete a mão no prato comigo. Esse é o que vai me trair. Judas ouviu isso. É interessante. Judas ouviu isso. O que é que Judas faz? Exatamente o que Jesus tinha dito. Não era para ele evitar? Não vou colocar a mão no prato não, porque ele vai lá e coloca a mão no prato com Jesus. Tinha ouvidos, mas não ouvia. Tinha olhos, mas não via. Quantos cristãos está na cara deles a palavra? Está na cara. As pregações, as exortações de Deus, está na cara dele, está nos ouvidos dele. Mas ele está decidido, ela está decidida. O coração está endurecido. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Será que vai ter que passar por uma tragédia? Insistindo no pecado, no desvio de conduta, numa obstinação do coração, da mente. Será que vai ter que enfrentar um leão lá na frente? E esse encontro com o leão pode ser fatal, porque não é o leão da tribo de Judá. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Acorda. Não sei como é que está a sua vida com Deus. Não sei como é que está a sua intimidade, sua comunhão com Deus, sua fidelidade a Ele. Desperta. Conselhos têm sido dados, palavras têm sido dadas, exemplos você tem tido, exemplos bíblicos, exemplos reais diante dos seus olhos. Consequências de quem sai do propósito, da direção de Deus, da presença de Deus. Será possível que você tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve? Deus está nos chamando para uma conversão enquanto é tempo. Por que aquele filho pródigo, ele não ouviu o pai? O pai era experiente, concorda? Sim. O pai tinha o que dar, o pai tinha o que oferecer. O pai várias vezes deve ter dito: não, filho, não é a hora. Você está passando na frente. Você está pedindo herança num tempo que não é para dar. Eu não decidi dividir ainda. E outra coisa, você está passando na frente do seu irmão. Se alguém tinha o direito de pedir herança, era o teu irmão mais velho. São regras que têm que ser seguidas na nossa cultura. Ele não ouviu. Tende ouvidos, mas não ouvis. Pelo amor de Deus. Deus está querendo evitar males, traumas na vida do povo dele. Eu acredito que você que está me acompanhando, você não estaria aí até agora se você não tivesse temor a Deus. Você não estaria até agora aí. Só sai de uma transmissão dessa quem a palavra está incomodando. Se a palavra de Deus não está te incomodando, você não sai.
Deus está te chamando para uma conversão. Você tem olhos e é para você ver. Não é para levar a vida igual um desnorteado, uma desnorteada, um louco, uma louca, não. Você tem ouvidos, é para você ouvir. Volte para Jesus. Pastor, já estou em Jesus, eu congrego na igreja tal. Não significa que você está em Cristo. Estar na igreja não significa estar em Cristo. Nosso coração tem que estar em Cristo. Lembra do que Deus falou? Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Faz uma semana que eu medito aqui nessa palavra. Tendo olhos, não vês, e tendo ouvidos, não ouvis. Olha só. As coisas estão acontecendo diante dos olhos de vocês, e vocês não estão vendo. Que coisa séria. Mas eu acredito que você que tem um coração em Deus, eu acredito que você está se quebrantando nesse momento. E é um conselho que eu dou para você. Esse conselho aqui eu dou para você que está me acompanhando. Preste atenção nesse conselho que eu te dou. Peça a Deus. Mas peça a Deus mesmo, para você conseguir ver com os teus olhos e você conseguir ouvir com os teus ouvidos. Você entende isso? Peça a Deus isso, de verdade. Entende isso? Ouça essa canção. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Faz isso, Senhor, com todos nós. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar
sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os povos não alcançados. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede de alcançar as almas, sede de alcançar as crianças, sede de alcançar os ribeirinhos do Amazonas, sede de alcançar as nações. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na África. Senhor Deus e Pai, e nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Há tantas coisas a serem feitas no Teu reino e na Tua obra. Vidas para serem alcançadas. Pessoas que vão ser tocadas, meu Deus, pelo nosso testemunho e virão a Cristo. Mas Teus filhos e filhas, Pai, precisam ter olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais atentos. E nós recebemos a Tua palavra. E quando o Senhor traz uma palavra, o Senhor quer nos curar. Quando o Senhor traz uma palavra, meu Deus, o Senhor quer nos libertar. Então faz isso com essas pessoas que estão orando comigo agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Cura as vistas daqueles que estão cegos espiritualmente, que têm olhos, mas não conseguem ver. Cura, meu Deus, a audição daqueles que estão surdos, que têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nos dá discernimento, Pai, no campo espiritual daquilo que está em nossa volta, para que nós possamos, meu Deus, medir as consequências das nossas decisões e atitudes, e tomarmos decisões certas no tempo certo, na hora certa, sem que precisamos sofrer o dano, porque a Tua palavra diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que nós queremos, meu Deus, é andar na visão do Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, nos oferecendo a Ti a nossa vida, e Te pedindo, nos cura, Senhor. E Te pedindo, nos cura, Senhor. E Te pedindo completamente, nos cura, Senhor, completamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a minha vida, a vida de cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. E o Senhor pode, meu Deus. O Senhor tem autonomia para fazer verdadeiramente aquilo que precisa ser feito. Nos dá vista, Senhor. Queremos as nossas vistas curadas. Diga para Deus isso em oração, que você quer suas vistas curadas, que você quer sua audição espiritual curada. E se Ele curar a vista física e a audição física, melhor ainda, mas principalmente a espiritual, para que você tenha olhos e consiga ver, para que além de você ter ouvidos, você consiga enxergar, em nome de Jesus. Aleluia. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Aleluia. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Glória a Deus. Teu grande amor.
Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono